Olá, sejam muito bem-vindos à unidade 5 do curso básico de linguagem C. Preparados? Então vamos lá. Bom, nessa unidade nós vamos estudar as estruturas de repetição while e do while, que são as estruturas de repetição condicionais. Veremos também a estrutura for, que é a estrutura de repetição com contador de ciclos, e faremos o exercício assistido, para fixarmos todo o conteúdo da unidade. Mas antes, vamos fazer a correção daquele exercício da tarefa prolar da unidade 4. Então, olha, relembrando, escreva um programa para receber como dado de entrada uma data qualquer no formato dia, mês e ano, e em seguida o programa deve imprimir essa data por extenso, conforme exemplo apresentado abaixo. Então, o usuário vai digitar uma data nesse formato, dia, mês, ano, e o programa deve colocá-la por extenso. Na realidade, é escrever o nome do mês. O programa que soluciona isso está aqui do lado, mas vamos analisá-lo aqui no nosso Deve Ser++. Vamos lá? E aqui está o programa, o mesmo do slide. Bom, programa tradicional, Aqui eu estou declarando as 3 variáveis necessárias, dia, mês e ano. Estou declarando também uma variável resp, que será a resposta do usuário, que ele vai informar se quer continuar ou não a execução do programa. Isso aí foi visto na unidade 4, esse tipo de estrutura. Aqui nós temos o rótulo, que vai servir como ponto de retorno. Limpamos a tela e imprimimos na tela. Data no formato DDMMAA, que é a informação que o usuário vai ver. E em seguida o scanf, naquele formato, para receber as 3 variáveis de uma vez só. Então, o scanf, observe, %d barra %d barra %d, que nós usamos aqui como string de formatação, e aqui, separadas por vírgula, as variáveis que serão recebidas, dia, mês e ano. Então, de uma vez só, em uma única linha, o usuário vai digitar a data. Em seguida, estamos aplicando aqui a estrutura switch, que é aquela estrutura condicional que verifica o valor da variável e executa uma cláusula case correspondente àquele valor. Então, por exemplo, se o mês for mês 1, ele vai executar a cláusula case. Então, ele vai imprimir aqui o mês de janeiro. Então, dessa forma. Então, é o printf, %d, aqui nesse %d ele vai colocar o dia, vai escrever de janeiro, já fixo, e aqui nesse %d ele vai colocar o ano. Isso se repete para todos os meses. Então, de uma forma bastante simples, bem básica mesmo. E lembrando, a cláusula default é aquela cláusula que será executada se o mês não estiver no intervalo aqui definido pelas outras cláusulas, pelas case. Então, se o mês não for nenhum, ou melhor, se não estiver no intervalo de 1 a 12, ele vai executar a cláusula default e vai escrever mês inválido. E aqui no final, ele pergunta para o usuário se ele quer continuar, sim ou não. O usuário então vai responder através desse scanf, digitando S ou N, ou qualquer outra coisa diferente. Digitando S, aqui nós fazemos a pergunta se o resp for igual a S maiúsculo ou se o resp for igual a S minúsculo, ele volta para a solicitação da data. Então, ele volta para o rótulo aqui em cima e continua solicitando a data. Vamos ver o funcionamento. Vamos digitar uma data qualquer, 12/3/2023. Então, ele escreveu 12 de março de 2023. Quer continuar? Sim. Vamos escrever uma data inválida agora, 31/13/2000. Mês inválido. Então, simples programa utilizando a estrutura switch, que foi o assunto da unidade 4. Então, vamos voltar ao nosso slide. Muito bem, exercício corrigido. Continuando aqui, olha, só a título de informação, nós já vimos as estruturas de decisão if e switch nas unidades 3 e 4.
E hoje nós vamos então estudar as estruturas de repetição, né? Começando pela estrutura while. Vamos lá então. Bom, estrutura while, ela repete um bloco de instruções enquanto uma determinada condição for verdadeira. E aqui nós temos a sintaxe. Veja que nós usamos a expressão while, que significa enquanto, e entre parênteses nós colocamos a condição. Se a condição for verdadeira, esse bloco delimitado por chaves, ele vai ser executado. E aqui nós temos um pequeno exemplo, olha, eu estou começando uma variável i com valor 1, então atribuo 1 à variável i. E aqui eu faço um while onde a condição vai ser i menor ou igual a 10. Então, enquanto o i for menor ou igual a 10, esse bloco delimitado entre chaves será executado. Então, aqui nesse pequeno exemplo, ele vai escrever, isto será impresso 10 vezes. Então, ele escreve a primeira vez quando o i for igual a 1. Em seguida, olha, eu estou incrementando o i. Eu estou somando 1 na variável i. Então, ela passa a valer 2. 2 ainda está dentro da condição. Então, o i é menor ou igual a 10. Então, ele vai escrever novamente. Então, isso daqui vai ser repetido 10 vezes. Ele vai imprimir 10 vezes. Na 10ª vez, ele vai incrementar o i novamente, então o i vai valer 11. Aí ele sai fora da condição, ele não atende mais a condição e a estrutura então será encerrada, ok? Bom, para a gente entender o funcionamento e as vantagens do uso da estrutura while, vamos primeiramente construir um programa com os recursos que aprendemos até agora, sem o uso das estruturas de repetição. Então está aqui, esse exemplo 1. Programa para mostrar a tabuada de um número informado pelo usuário sem o emprego de estrutura de repetição. Aqui nós temos um pequeno exemplo que solicita pelo teclado um número, né, que será jogado na variável n, e em seguida 10 printfs para imprimir a tabuada desse número. Tá? Vamos ver o funcionamento do programa lá no Deve-C++. Aqui, olha. Então, olha, o usuário vai digitar um número pelo teclado e o programa então vai imprimir, olha, a primeira linha da tabuada. Então, ele vai colocar no lugar desse percentual D o valor do n. Então, se o usuário digitou 5, vai aparecer aqui o 5. Depois um x, né, para indicar o vezes. Depois aqui ele vai colocar o número 1 na primeira linha, no lugar desse percentual D. Depois o n. Na segunda linha, ele coloca aqui o n vezes 2, tá? Vezes 3 até 10. Então, é um programa que não utiliza a estrutura de repetição, só para a gente ter uma ideia, né, do funcionamento dessas estruturas. Vamos rodar o programa, a gente tem uma visão melhor. Digite um número, tabuada do número 5, a mais difícil de todas. Está aqui, olha. 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 3, 15 e assim por diante. Ótimo. Voltando lá para o nosso slide, agora nós vamos ver o exemplo 2. Esse exemplo 2 já é a mesma, né, o mesmo programa, só que utilizando o comando ou a estrutura while. Então, observe que ele ficou bem menor, é claro. E aqui, então, a gente substituiu todas aquelas 10 linhas dos printfs por um único printf dentro de um bloco que será repetido enquanto o i for menor ou igual a 10. Então, observe que eu precisei inserir uma variável, a variável i, e atribuir a ela inicialmente o valor 1. Então, essa variável na primeira vez vai valer 1. Esse comando while, então, vai, dentro da condição, vai testar o valor do i. E se o i atender a condição, né, sendo menor ou igual a 10, ele executa a linha. Tá? Vamos lá no nosso Deve-C++, fica mais fácil de explicar. Onde está o exemplo 2? Está aqui. Então, é o mesmo programa, né? O que eu tive que fazer é incluir uma variável i, iniciando-a com valor 1. Aqui ele solicita da mesma forma, né, o número base da tabuada, através do teclado. E a estrutura while, então, vai executar o bloco de instruções que está delimitado aqui entre chaves, né, que é justamente o printf, enquanto o i for menor ou igual a 10. Então, na primeira vez, o i vale 1, então ele atende a condição, e o programa, então, vai imprimir aqui
no lugar desse percentual D, ele vai colocar o N, que é um número que o usuário digitou. Nesse percentual D segundo, ele vai colocar o I, né, que vai valer de 1 a 10. E neste último percentual D, ele vai colocar a expressão, ou melhor, o resultado, né, da expressão N vezes I, ou seja, o resultado. E depois eu tenho, evidentemente, que somar o I, somar 1 no I, né, incrementar o I. Então, I mais mais, né, o mais mais, lembrando, é o operador de incremento. Ele vai incrementar o I em 1. E vai, então, realizar esse bloco, né, vai executar esse bloco 10 vezes. Então, o funcionamento, ó, vamos executá-lo. Tabuada do número 5. Da mesma forma, olha aqui. Mostrou a tabuada do número 5. Ok? Voltando lá para o slide. Agora, vamos falar de um caso especial da estrutura while, que é o loop infinito. Olha, dando uma lida aqui, para uma estrutura while executar o seu bloco de instruções, a condição de repetição deve ser verdadeira. Partindo desse princípio e sabendo que para um sistema computacional o valor 0 representa falso e qualquer outro valor diferente de 0 representa verdadeiro, podemos construir uma estrutura de repetição sem fim usando o valor 1 como condição de repetição, ou qualquer outro valor diferente de 0. O exemplo ao lado ilustra uma aplicação de um loop infinito. Veja que nesse exemplo nós estamos aplicando aqui a estrutura while com a condição 1. Então, nós vimos que qualquer número diferente de 0 representa o verdadeiro. Então, aqui nesse caso aqui, a estrutura de repetição executará este bloco infinitamente. Só que aqui nesse programa, olha, observe que nós introduzimos uma pergunta, né, um if. Se o usuário digitar 0, então, o nosso programa é tabuada, né? Se o usuário digitar 0 como número base da tabuada, ele encerra o programa, então ele sai fora. Então o exit finaliza o programa. Aí só dessa forma que a estrutura while vai ser abandonada. Tá ok? Continuando. Bom, vamos ver agora a próxima estrutura de repetição, a estrutura do while. Dando uma lida aqui, olha. Executa um bloco de instruções e no final avalia se a condição é verdadeira ou falsa. Se for verdadeira, o bloco será executado novamente. Caso contrário, a estrutura será encerrada. Então, é uma estrutura muito parecida com a estrutura while. A diferença, né, observando aqui na sintaxe, a diferença é que eu uso o verbo do, né, faça, ele vai executar o bloco que está entre chaves e somente no final é que a gente coloca a condição. Então, while, condição. Então, é faça o bloco enquanto a condição for verdadeira. Tá? A diferença aqui é que o comando while faz a pergunta antes, testa antes, e o do while testa depois. Tá? Então, esse exemplo aqui embaixo, muito parecido com o anterior, demonstra, né, o uso da estrutura. Então, aqui, do, primeiramente eu inicio uma variável, né, que é a variável i, com valor 1, aí eu faço do. Entre as chaves eu coloco o bloco de instruções, que é aquela mesma lá, isso será impresso 10 vezes. Dentro do bloco eu ainda incremento a variável i e somente no final é que eu faço while i menor ou igual a 10. A diferença aqui é que, imagine, se o i começar valendo 11, se eu colocar o valor 11 aqui no i, ele vai fazer primeiro, ele vai imprimir uma vez. Quando ele chegar aqui embaixo, o i, ele vai somar 1 no i, o i vai passar a ser 12, aí vai sair fora da condição. A condição vai ser falsa e encerra. Então a diferença é essa, né? Se eu começar o i com 11, se eu tiver o while não executa nada, porque a condição é testada antes. O do while vai executar pelo menos uma vez a estrutura. Tá ok? Bom, continuando aqui, olha, vamos ver um exemplo. Aqui nós temos o mesmo exemplo da tabuada, olha, programa para mostrar a tabuada de um número informado pelo usuário, com o emprego agora da estrutura de repetição do while. Vocês vão ver que é muito parecido, né? Vamos entrar lá no nosso Dev C++, e eu vou fazer o seguinte, ó.
aqui nós temos, olha, a nossa tabuada, deixa eu até expandir aqui. Nós temos a nossa tabuada com o uso ou melhor, da estrutura while. Tá? Para eu converter para a estrutura do while, aqui nesse caso, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou copiar esse while aqui para baixo, colocar um ponto e vírgula no final, e no lugar dele eu coloco do. Pronto. Dá na mesma, tá? Ele vai fazer a mesma coisa. Olha, vamos rodar o programa. Tabuada do número 7. Pronto, ele mostrou da mesma forma a tabuada do número 7. Tá? Aqui, só para a gente dar uma especulada aqui nesse caso, vamos supor que esse i está começando em 1, né? O i que é a condição aqui de repetição, enquanto o i for menor ou igual a 10. Mas eu vou começar esse i com 11. Então ele não deveria fazer nada, né, se fosse uma estrutura while. Aqui no caso né, da estrutura do while, ele vai executar. Observem. Tabuada no número 5. Ele vai escrever 5 vezes 11 igual a 55. Tá? Então isso demonstra que ele executa primeiro para depois perguntar se a condição, né, se ele deve continuar executando ou não através da condição. Tá? No caso, se eu tivesse aqui, vamos voltar o que era antes. Eu vou colocar o while aqui em cima. Vou apagar o do. E vou apagar essa vírgula. Agora sim. Vamos executar. Olha, eu estou começando o i com 11. Então, ele já, logo de cara, vocês vão ver que ele não vai fazer nada, porque a condição já é falsa logo de cara. Então, vamos executar só para testar isto. Tabuada do 5. Olha, ele não fez nada porque a condição, o i já começou em 11. E a condição é até 10, né? O i, né? De 1 até 10. Então, ele parou. Ok? Então, voltando lá para o nosso slide. E agora vamos estudar a nossa última estrutura de repetição, a estrutura for. Dando uma lida, olha. Estrutura que utiliza uma variável contadora para controlar o número de repetições. E aqui nós temos a sintaxe, né, da estrutura for. Então, observe. For, entre parênteses, eu tenho 3 argumentos separados por vírgula. Basicamente é isso. O primeiro argumento é a inicialização. É onde nós definimos um valor inicial para a variável contadora. O segundo argumento é a condição. É uma expressão condicional que determina a continuidade ou não das repetições. Da mesma forma que nós fizemos com o while e com o do while. E o incremento é o terceiro argumento, que é uma expressão aritmética que determina o incremento ou o decremento da variável contadora. E aqui nós temos um exemplo, da mesma forma que fizemos com os anteriores, for, entre parênteses, a iniciação da variável contadora, nesse caso i igual a 1, estou determinando um valor inicial, né, para a contadora. Aqui eu tenho a expressão condicional, enquanto i for menor ou igual a 10, a estrutura vai se repetir. E aqui o incremento, estou usando o operador de incremento mais. Então, essa expressão printf aqui será realizada 10 vezes. Vamos a um exemplo aqui mais prático. O mesmo programa de tabuada, agora utilizando a estrutura for. Tá? Então, observe que ficou mais sintético, né? Porque o for, na realidade, ele é uma abreviação da estrutura while, né? Como se fosse uma abreviação do while. Vamos ver aqui no deve ser mais, que fica mais tranquilo. Tá aqui, ó. Então, aqui eu tenho um programa, aquele que nós fizemos, que utiliza a estrutura while, né? O programa de tabuada. Para eu converter esse programa para o for, eu faço isso, eu substituo o while por for. Aqui dentro dos parênteses, o primeiro parâmetro é a iniciação. Eu tenho que fazer isso. Iniciar a variável contadora. Então, estou colocando i igual a 1. Então, com isso, eu não preciso iniciar o i aqui em cima. Eu só declaro ele.
O segundo argumento está certo, enquanto o i for menor ou igual a 10. E o terceiro argumento é basicamente esse daqui, ó. Basicamente não, é justamente esse daqui. I igual a i mais mais, ou melhor, i mais mais. Só um detalhezinho, esse operador de incremento, ele soma 1. Eu poderia fazer o seguinte, ó, i igual a i mais 1, dá no mesmo, tá? Eu estou incrementando a variável i em 1. Muito bem, vamos ver o funcionamento. Rodando aqui. Tabuada do número 6. Olha, funcionou da mesma forma. Tá? Então, a estrutura for é uma espécie de abreviação da estrutura while. Então, tudo que eu faço com while, com do while, eu posso fazer com for. É claro que cada estrutura de repetição tem suas características, né, suas especificidades. Então, cabe a nós, programadores, utilizarmos aquela que é mais adequada para o nosso projeto. Ok? Então, para isso, nós devemos conhecê-las. Então, voltando lá ao nosso slide, e vamos ao nosso exercício assistido. Dando uma lida, olha, elaborar um programa para calcular a soma dos n primeiros números naturais, em que n é um número introduzido pelo usuário. Bom, a proposta aqui deste exercício é que o usuário digite um número inteiro e o programa mostre a soma de 1 até esse número, ou seja, dos números naturais de 1 até n. Então vamos abrir o nosso DevC++. Eu vou aproveitar inclusive a estrutura desse último programa que nós fizemos. Vou apagar aqui. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é definir as variáveis, né? Então a variável n, a variável que o usuário vai digitar, né, um número. Eu vou precisar de uma variável soma, que vai acumular, né, ou gerar a soma dos n primeiros números. E vou iniciar o programa assim, ó. Eu vou colocar uma estrutura de repetição sem fim, né, um laço sem fim, para criar um loop, né, para que o usuário possa executar várias vezes o programa até o momento dele informar algum código para sair. Bom, aqui dentro da estrutura, primeiramente eu vou dar uma limpeza de tela, né? Vamos aplicar aquele System CLS. Então ele vai limpar a tela, só que eu coloquei uma exclamação aqui a mais, né? Pronto. Ponto e vírgula. Então limpou a tela. Aí eu vou pedir para que o usuário digite um número. Então vamos fazer um printf primeiro. Digite um número. E vamos dar uma opção para ele sair. Se ele digitar 0, então é 0, 0 para sair. Hoje meu dedo não está me obedecendo. 0 para sair, ótimo. 2 pontos, espaço, fecha e ponto e vírgula. Aí nós vamos dar um scanf, né, para receber a informação. Então scanf percentual d, vírgula, e comercial e o n. Isso aqui já é o suficiente. Então o usuário vai digitar o n e eu vou testar. Se o n for igual a 0, então se o n for igual a 0, eu vou então encerrar o programa. É só fazer um exit aqui. Exit 0. Muito bem, então com isso o usuário digitou o número, com opção, se ele quiser abandonar o programa, ele digita 0, o programa sai. Tá? Agora o que nós vamos fazer é uma estrutura de repetição para ele somar os números de 1 até esse n. Primeira coisa, eu vou fazer um soma ser igual a 0. Então eu vou iniciar a variável soma com o valor 0. Aí eu vou fazer um for. Aqui poderia usar um while, mas aqui no caso fica mais tranquilo usar um for, né? Aquele ciclo de repetição, né? Estrutura de repetição que tem um contador de ciclos. O contador vai ser a variável i, então vou fazer de 1. Agora até onde? De 1 até onde? Até o n, até o número que o usuário informou.
Então, enquanto I for menor ou igual a N. E vou fazer o I a cada ciclo ser igual a ele mesmo mais 1. Eu posso usar aquele I++ também, né? O incremento. Muito bem. Então, dentro dessa estrutura for, agora eu vou somar, né, todos os números representados aqui agora por I, né, porque o I vai de 1 até o N. Então, basta fazer isto. Soma é igual a soma mais I. Aqui não precisa. Soma é igual a soma mais I. Somente isso. E eu fecho a estrutura for. Aqui. Olha, aqui no caso, ó, eu tenho um único comando aqui dentro, uma única instrução. Então, eu nem precisaria abrir as chaves. Tá? Eu poderia fazer direto aqui na linha de cima, ó, dessa forma. Economizo linha. Tá? Então, da mesma forma que as outras estruturas, quando o bloco de instruções possuir apenas uma instrução, eu não preciso usar chaves. Agora, se tiver mais de uma instrução, aí sim, aí é imprescindível o uso das chaves. Bom, terminou, né? Aqui, então, vamos mostrar a soma. Printf, a soma, 2 pontos, percentual de, vamos pular uma linha, né? Barra invertida N, fecha aqui a string, vírgula, soma. Então, aqui para ele mostrar o resultado, vamos dar um system pause, system, pause, né? Para ele pausar, que é o tempo para o usuário observar, quando ele teclar alguma coisa, vai voltar para cá. Então, essa estrutura aqui, while, é uma estrutura sem fim. Então, enquanto o usuário não digitar 0, olha, o 0 sai fora da estrutura. Enquanto ele não digitar o 0, a estrutura vai se repetir. Tá? Lembrando que o while, entre parênteses 1, esse 1 representa o verdadeiro, então a expressão sempre vai ser verdadeira. Então, ele vai ficar numa estrutura de repetição. E com isso, nós não precisamos usar aquele comando goTo, né, o desvio incondicional. A estrutura já se encarrega de fazer esse retorno. E aí, finalizo o programa. Vamos ver. Finalizamos o programa. Então, vamos ver o funcionamento. Executando. Digite I. Eu falei que o meu dedo não estava muito bom hoje. Eu escrevi digite com R no final. Tudo bem, depois a gente corrige. Então, vamos digitar o número 4. A soma, 10. Então, 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 4, 10. Então, ele deu o resultado correto aqui. Tecle algo para continuar. Ok. Digitar o número 1. 1 vai ser 1 mesmo, né? Digitar o número 2. Vai ser 3. Então, está funcionando. O número 10. 55. E 0 para sair. Terminou o processo. Deixa eu corrigir esse R que eu coloquei errado. Digite. Então, está aí o nosso código do exercício assistido. Tá, ok? E assim nós concluímos a unidade 5, né? Vimos as estruturas e repetição. E na próxima unidade nós vamos ver, para finalizar o curso, nós vamos estudar as matrizes unidimensionais e as multidimensionais, ok? Então, um grande abraço e até a próxima. Espera, corta. Eu estava esquecendo da lição de casa, da tarefa para o lar. Pensaram que iam ficar livres, né? Mas ela está aqui, olha. Faça um programa para calcular o fatorial de n, sendo que n é um número inteiro positivo informado pelo usuário. Relembrando,
O fatorial de um número é a multiplicação desse número por todos os seus antecessores maiores que zero. Bom, vocês vão usar, né, vão poder usar aquele programa que nós fizemos da soma, né, que soma todos os números naturais até o n. Vão pegá-lo como base e montar esse programa aqui para calcular o fatorial. Tá, ok? Então, o fatorial é basicamente isso. Olha, o fatorial de 0 é 1. O fatorial de 1 é 1 mesmo. O fatorial de 2 é 1 vezes 2, que vai dar 2. O fatorial de 3 é 1 vezes 2 vezes 3, que dá 6. Então, seguindo aquele programa da soma, fica fácil de resolver essa questão, tá? Então, tá aí o desafio e na próxima aula, na próxima unidade, nós faremos a correção, tá ok? Agora sim, grande abraço e até a próxima.